Boa tarde a todos. Dando continuidade à programação do segundo Meeting HTM, agora com a palestra Criolipólise de Contraste, eu vou chamar para proferir Dr. Johnny Agnes, que rapidamente seu currículo, especialista em eletroterapia e autor dos livros Eu Sei Eletroterapia, Criolipólise e outras tecnologias no manejo do tecido adiposo e o livro de maior sucesso, Eletrotermofototerapia, na sua 16ª edição. Seja bem-vindo, Dr. Jones. Obrigado. Então, eu queria agradecer ao convite da família HTM por estar novamente aqui. Já esteve o ano passado, né, falando de luz intensa pulsada. E esse vídeo da luz pulsada está liberado aí para todo mundo no... Eu acho que quando a gente se propõe a trabalhar com tecido adiposo, nós temos que buscar um pouquinho mais de conhecimento, né? E a coisa não pode ser realizada assim, um tratamento desse tecido, sem saber exatamente como é que nós estamos, como é que o equipamento, como é que o procedimento ele vai produzir um estímulo e que resposta ele vai dar para nós. Então, é interessante, eu poderia fazer aqui 200 questionamentos, vamos fazer esses 5 ou 6 aí, só para dar um pouquinho levantar um pouquinho esse nosso interesse. Tem pessoas que não sabem que algumas partes do corpo nós temos camadas de tecido adiposo diferente uma da outra. Tá? E que essas camadas, elas têm uma função diferente, elas têm um metabolismo diferente, e elas agem de forma diferente conforme os estímulos dos equipamentos. Por isso que a gente tem que entender qual é a diferença de gordura localizada e gordura regionalizada. Todo equipamento que nós formos utilizar para redução de gordura, não vou falar de redução de medidas, porque aí compõe uma outra coisa, mas redução de gordura, nós temos que entender que todo o equipamento, ele está lá no seu manual, ele está indicado para gordura localizada e não gordura regionalizada. Por isso que a gente não usa o equipamento fora das bolsas adiposas, tá certo? A gente vai mostrar para vocês isso aí também. E aqui uma parte importantíssima é a diferença de lipólise, necrose e apoptose. Por que essa diferença eu tenho que saber? Porque quando eu tenho lá um equipamento, no seu manual diz que ele vai agir no tecido adiposo estimulando lipólise, isso é um processo. Quando o aparelho tem no seu manual identificando que ele vai destruir um tecido adiposo e destrói por necrose, eu tenho que entender esse processo. Assim também como a apoptose. Tá? Por quê? Porque quando esses lipídios saem do interior do adipócito, eles têm caminhos diferentes, se for lipólise, for necrose e for apoptose. E sempre que esse lipídio sair do interior do adipócito, independente da via que ele toma, ele pode alterar os níveis bioquímicos de gordura no sangue do paciente. Isso pode ser um problema para nós dentro de uma clínica da estética. Porque quando nós tivermos um aumento exagerado desses lipídios, nós vamos chamar isso de lipotoxicidade. Isso pode desencadear no paciente, inclusive, dentro da clínica da estética, um diabetes tipo 2. Então, a gente tem que ter bastante cuidado com o manuseio dos equipamentos. Existe pós-criolipólise, existem terapias que vão acelerar o processo da criolipólise, então a gente vai falar um pouquinho sobre isso no nosso tempo. Quem vai mexer com ultrassom, é muito importante saber a diferença de cavitação estável e cavitação instável. Tá? Porque a cavitação estável, ela estimula a lipólise. A cavitação instável, ela produz necrose. Veja, são coisas diferentes. Então, a gente tem que ter muito cuidado, às vezes, com pronunciar a palavra cavitação. Tá? Quando se pronuncia cavitação, estou querendo saber qual das cavitações, a estável ou a instável. E a diferença está onde? Na potência, né? Na dosagem, na dosimetria.
Se eu usar uma dosimetria muito alta, eu gero uma cavitação instável, produzo uma necrose tecidual. E aí eu tenho que ter cuidado com o equipamento. Se eu produzir uma cavitação instável com um ultrassom direcionado ao tecido adiposo, eu também produzo necrose no tecido cutâneo. Por isso que muitas vezes, usando um ultrassom comum, né, até uma terapia combinada, quando se tem ali programas com dosimetrias excessivamente altas, nós geramos uma flacidez de pele no paciente. Por que geramos flacidez de pele no paciente? Que para produzir cavitação, eu preciso de água. E nós temos que lembrar que o colágeno é o grande armazenador de água. Essa energia que vai chegar no tecido adiposo vai passar pela pele do paciente, vai passar pelo colágeno e vai produzir o mesmo efeito que eu estou querendo que produza lá no tecido adiposo. Isso não está escrito em lugar nenhum. Quer dizer, a não ser em 2 livros que nós temos aí, né, que estão escritos aí. Estou brincando, mas isso tem que prestar atenção, porque às vezes isso passa para a gente muito batido, né? A gente não se dá por conta. Fazer exercícios antes ou após um aparelho que eu uso para tecido adiposo, essa é a grande confusão que o pessoal tem, né? Ah, não, eu vou fazer agora um aparelho para tirar a gordura do adipócito, o paciente tem que tomar 3 litros de água para matar o cara afogado, né? E segundo, eu não sei para onde que vai essa água, né? Lá para a gordura é lógico que não vai. E vou fazer exercício para tirar essa gordura do corpo. Essa gordura leva de 6 a 12 horas para sair dali. Então não adianta fazer exercício depois de fazer o aparelho, tem que fazer exercício antes e não depois. Por quê? Por isso que eu sempre falo, quando eu vou mexer com estética relacionada ao tecido adiposo, eu tenho que lembrar que tem um músculo que faz parte, que é ele que é o grande captador dessa gordura, tá? E eu tenho uma pele que está acima do tecido adiposo. Então, eu trabalho com 3 tecidos que eu tenho que cuidar. E fazer drenagem após os procedimentos com aparelhos. Tem muita gente que gosta, não, eu vou fazer agora uma cavitação, depois eu vou drenar. Eu sempre pergunto, drenar o quê? Eu só dreno quando está entupido. Se não estiver entupido, eu não dreno, é lógico. Assim, se eu tiver um cano da minha pia, do meu tanque lá de lavar roupa, se ele está entupido, eu vou lá, pego o desentupidor, eu vou drenar. Agora, se ele está fluindo normalmente, não adianta eu empurrar aquela água com mais força, porque só tem um cano para sair aquela água. Então, é isso que eu tenho que entender, para não perder tempo. Ah, mas se eu não passar a mão no paciente, o paciente fica triste, fica chorando, ser suicida. Azar do paciente. Fazer o quê? O paciente não foi lá para você passar a mão nele, alisar ele, você foi para fazer um tratamento. Né? Então, tem que saber se aquilo que eu estou realizando no paciente realmente é efetivo ou não é, para não perder tempo. Muito bem, então isso aí é só o início aí da nossa conversa, né? Então, só para a gente deixar muito claro uma coisa, que lipólise seria uma responsabilidade do paciente, certo? Lipólise é um processo fisiológico. Então, essa lipólise, nós temos que induzir ao paciente. Qual é a forma fisiológica de induzir uma lipólise no paciente? Dieta e exercício. Não tem outra forma. Não tem método nenhum que não seja isso. Se eu não mexer na alimentação do paciente e o paciente não se exercitar, quer dizer, não ter o grande captador do lipídio, da gordura que vai sair do adipócito, nós criamos lipotoxicidade. Então, esse é o primeiro passo. Então, por que eu tenho um aparelho que ele estimula a lipólise? Nós estimulamos a lipólise no paciente, eu devo utilizar um aparelho desses no paciente quando ele faz dieta, quando ele faz exercício e a bolsa adiposa é resistente e ela se mantém no corpo dele. Então, eu vou naquela bolsa adiposa para estimular aquilo que o exercício, aquilo que a atividade física não estão conseguindo satisfazer. Nós temos atletas maratonistas de 28 quilômetros, feminino, que o seu IMC é baixíssimo, mas essa pessoa, quando senta, a pochete salta e ela fica desesperada. Puxa, uma pessoa que faz 28 quilômetros de corrida, ela come o que a gente come? Claro que não. Ela tem uma alimentação muito mais rígida, mas ela mantém aquela bolsa adiposa permanente, mesmo fazendo a dieta. É aí que eu entro com um equipamento para trabalhar nessa paciente, certo?
Muito bem. Então, isso que eu estava conversando com vocês. Disfunções estéticas eu tenho que lembrar. Eu tenho 3 tecidos envolvidos: tecido cutâneo, tecido adiposo e tecido muscular. Esses 3 tecidos estão ligadinhos. É aquilo que eu falei. Se eu vou entrar no tecido adiposo, eu vou passar por cima do tecido cutâneo. Então, eu tenho que respeitar essa pele, né? Não é nada menos, nada mais. Por que que o ultrassom evoluiu até chegar no ultrassom focalizado? Porque quando era o ultrassom plano, que a gente usava lá, programas para tecido adiposo, ele agredia muito mais a pele do que o tecido adiposo. Então tinha que fazer um ultrassom que passasse pela pele sem agredi-la e chegar no tecido adiposo. Passamos pela ultracavitação, aquele aparelho que dá ruído no ouvido, e finalmente chegamos no ultrassom focalizado. Quer dizer, ele focaliza, a energia passa pela pele sem agredir e focaliza 2, 3 centímetros abaixo, que é o tecido adiposo. Esse conhecimento aqui, gente, ele não é seletivo para uma profissão. E esse conhecimento ele tem que ser dado da mesma maneira para quem vai trabalhar com esses pacientes. Por isso que a gente fala a clínica da estética. Né? Quer dizer, é clínica. Não é estética, não é embelezamento somente. A beleza é um processo secundário. O processo primário é saúde. É prevenção, é cuidados, é efetividade. Então, se eu vou usar um cosmético, por exemplo, o cosmético ele tem que ter uma função terapêutica. Ele não pode ser uma função estética somente. Ele tem que ter uma função, ele tem que ser, se é lipolítica, tem que produzir a função lipolítica. Se ele reidrata uma pele, se ele corrige uma flacidez, se ele corrige uma ruga, se ele corrige seja lá o quê, um sistema circulatório, ele tem que ter essa função. Isso é uma função terapêutica. Isso é clínico. Então, esse conhecimento ele é para todo profissional da área da estética, independente da formação. Nós temos que entender que esse nosso tecido adiposo, né, que quando a gente já é adulto, ele é o tecido adiposo branco, ele evoluiu, tá, a partir do nosso nascimento, que até então nós só tínhamos tecido adiposo marrom. Então esse tecido adiposo branco, ele é um tecido metabólico, ele é um tecido que ele promove, ele tem funções, tá, não somente no contorno corporal. Ele tem função imunológica, ele faz parte do sistema imunológico do paciente. Ele faz parte do controle térmico da nossa temperatura corporal. O tecido adiposo está intimamente envolvido com isso. Ele é um tecido endocrinológico. Nós temos relações deles, vamos colocar aqui só um hormônio, que é a insulina, tem uma relação direta com esse tecido adiposo. Então, ele não é só um armazenador de lipídio. Ele tem a sua estrutura e tem a sua funcionalidade, né? E quando esse tecido adiposo, quando esse adipócito acaba recebendo um excesso de gordura na alimentação do paciente, o paciente não pratica exercício, não pratica atividade física, esse adipócito aumenta de tamanho. Então, quando ele aumenta de tamanho, ele é chamado como hipertrofia adipositária. A hipertrofia adipositária nas bolsas adiposas, o profissional da estética chama isso de gordura compacta. Não é verdade? Então não é a gordura compacta, ali nós temos uma hipertrofia adiposa. O adipócito aumentou de tamanho. Se esse indivíduo, se esse sujeito continua exagerando, e se ele tem alterações endocrinológicas, ele continua aumentando o tamanho exageradamente desse tecido adiposo, chega um momento que o organismo começa, através dos pré-adipócitos, a produzir novos adipócitos. Porque nós estamos constantemente produzindo novos adipócitos. O adipócito que eu tenho no meu corpo hoje, na minha barriga aqui, ele não é de quando eu nasci. Aquele já morreu. Então, ele morreu e foi substituído por um outro. Certo? Agora, nós temos os pré-adipócitos, que são esses que são formadores dos novos adipócitos durante a nossa vida. E se eu tenho um metabolismo que ele é um grande absorvedor de gordura,
o organismo começa a aumentar o número de adipócitos. Por quê? Porque não tem mais lugar aqui dentro para guardar lipídio. Então, nós temos a hiperplasia adipositária. E o que é interessante nisso? Que a hiperplasia adipositária, ela está presente em 2 pacientes, no obeso e na obesidade mórbida. Por isso que eu não uso aparelhos dos 2 pacientes. Esses pacientes têm que ser corrigidos a parte endocrinológica deles. Eu uso, trabalho neles, é pele, mas não tecido adiposo. Agora, o paciente magro e o paciente sobrepeso, eles têm só a hipertrofia adipositária. Correto? Beleza. Então, nós vamos observar que esse processo de reprodução do tecido adiposo, dos adipócitos, eles acontecem logo após o nosso nascimento, porque eles só se desenvolvem depois que a gente começa a se alimentar pela boca. Que até então, dentro do útero, lá da barriguinha da mamãe, nós nos alimentávamos através do quê? Do cordão umbilical. Então, o nosso sistema digestivo não funcionava. Se ele não funcionava e esse nenê lá dentro da barriga durante 9 meses se alimentava e ele não tinha consumidor energético dele, que ele não se movimenta, às vezes o nenê está com 7, 8 meses, né? Ele dá uma mexidinha lá na barriga da mãe, fica todo mundo, olha, ele está mexendo, não sei o quê. Aquele movimento não é um movimento suficiente para queimar energia. Por isso que a pessoa tem o tecido adiposo marrom quando a gente é feto, quando a gente é bebezinho dentro da barriga da mãe. Porque o tecido adiposo marrom ele é o grande queimador de energia. Quando a gente nasce, o tecido adiposo marrom ele começa a ser substituído pelo branco. Aí que começa a aparecer a gordura subcutânea. O que acontece com uma criança que nasce prematura? Qual é a grande preocupação do pediatra? Essa criança nasceu abaixo do peso. Ela não tem tecido adiposo. Ela não tem imunidade. Então, essa criança tem que ficar muitas vezes no hospital, sendo cuidada lá na UTI pediátrica, ou no, né, geralmente ali. Para quê? Para jogar peso nela, aumentar de peso. O que é aumentar de peso? Aumentar a produção de tecido adiposo branco. Só que quando ela aumenta o tecido adiposo branco, ela já é uma criança que começa a se alimentar pela boca. E o tecido adiposo marrom vai reduzindo. Tá certo? Isso é só para a gente assim, ter uma ideia como é complicada essa questão de mexer com gordura, né? Porque, infelizmente, nós ainda temos assim, colegas dentro da área da estética que acreditam que a gordura na barriga do paciente, no flanco do paciente, é igual à gordura da Sadia que está no supermercado. Não tem nada a ver, são coisas completamente diferentes. Né? Muito bem. Então, nós temos aqui um tecido com 2 camadas adiposas. Tá? Esse tecido ele é clássico da região infraumbilical, que todo mundo tem essa gordura, a não ser quem fez abdominoplastia. Alguém fez abdominoplastia aqui na sala? Se alguém fez, foi tirado essa bolsa adiposa. Tá? Então, essa gordura aqui, ela está presente na região infraumbilical. Aqui eu tenho uma peça anatômica, ela só está virada. Aqui eu tenho a pele, aqui eu tenho a primeira camada, a segunda camada, aqui eu tenho uma fáscia separando a primeira da segunda camada, aqui eu tenho uma segunda fáscia separando o tecido adiposo do músculo, e aqui eu tenho ele só invertido, pele, primeira camada adiposa, fáscia, segunda camada, e foi dissecado ali essas 2 partezinhas. Por que é interessante isso? Ora, esta é a razão de existir os aparelhos para estética, que vão mexer com gordura. Esta é a razão da criolipólise. A criolipólise está fundamentada nesse tipo de tecido aqui. Tanto é que quando a criolipólise foi autorizada nos Estados Unidos em 2008, 2009 praticamente, pelo FDA americano, que é a nossa Anvisa, né, que no Brasil, se dá para relacionar as duas, quando ela foi autorizada a máquina de criolipólise, a autorização diz assim, essa máquina só pode ser usada em 2 regiões do corpo de uma paciente. Na região infraumbilical e nos flancos. Tá? Depois a gente vai comentar um pouco mais. Por quê? E por que a criolipólise é esse equipamento que tem que ter um processo que suga, que segura e que gela? Senão eu jogava uma barra de gelo na barriga do paciente, porque quando ela suga, quem é que ela quer trazer para o interior dela? Esse tecido? Não. A criolipólise foi feita para agir nesse tecido aqui, ó.
nessa camada aqui. Por que que é nessa camada? Porque quando o paciente faz exercício, quando o paciente faz uma dieta, essa primeira camada adiposa, ela responde super bem. Tem pessoas aqui que durante uma semana, vou fazer uma semana a dieta da lua, a dieta da água, a dieta não sei do que, a dieta da alface e a milanesa, seja lá o nome que vai fazer da dieta. Em uma semana essa pessoa perde peso. Perde ou não perde? Perde. E ela emagrece alguns pontos do corpo. Mas tem bolsa adiposa que a danada fica olhando no espelho para o paciente, e aí, vai me mexer comigo? Eu não saio daqui. É essa gordura danada aqui. Tá certo? Vamos lá? Beleza. Aqui é só a parte da microscopia. Tá? Eu gosto muito porque vocês vão ver que esse adipócito aqui ele é mais redondinho. Esse adipócito aqui do tecido adiposo profundo, ele tem uma forma geométrica reta, ele tem 5, 6 lados. Isso é bonito porque quando eu vou ler um artigo científico, que a gente tem que ser curioso, tem que buscar esse artigo e ler, e hoje nós temos uma grande vantagem, nós temos uma biblioteca em casa digital, que você entra no Dr. Google lá, diz assim, eu quero um artigo científico. E ele te leva lá numa livraria digital, uma NBCI, sei lá o nome que for, um iWire, que é uma biblioteca que tem 200 milhões de artigos à nossa disposição, né? Que eu fui professor muitos anos, sou professor há muitos anos. Há 15 anos atrás, a gente queria um artigo na biblioteca, tinha que o quê? Tinha que ir na biblioteca, no tal de Comute, pedir para a bibliotecária, olha, eu descobri que tem uma revista lá na USP e eu preciso desse artigo para ler. Daqui a um mês chegava a cópia do artigo. Hoje você, num clique de 10 segundos, você tem um artigo na tua mão, para você imprimir, para você ler, para você ver se o artigo é bom, se o artigo é falsificado, se o artigo é comprado, se o artigo tem interesse publicitário, tem interesse do fabricante de aparelho. Você tem que saber entender essa coisa toda, né? Beleza. Então, esses artigos vão mostrar que é aqui que esse equipamento basicamente tem que trabalhar. Tá certo? Beleza. Então, nós temos essas áreas do corpo que tem as bolsas adiposas de dupla camada e nós temos as partes do corpo que elas só tem uma camada. A maioria do corpo só tem uma camada adiposa, tá certo? Entretanto, nós temos áreas do corpo que essas camadas têm mais adipócitos. Falar em mais adipócitos, só para dar uma ideia para vocês, as mulheres têm entre 21 e 22 bilhões de adipócitos no corpo e os homens só têm 17 ou 18 bilhões de adipócitos no corpo. Não tenho culpa, foi Deus que quis fazer assim. Bom, então eu vou explicar para vocês depois por que essas pessoas amaldiçoadas têm essas camadas, esse número, mas são muito bem-vindas, é lógico, né? Bom, parece que vem lá do Adão e Eva, me parece. Esse dia eu estava escutando um pastor falar, eu acho que foi de lá. Mas vamos lá. O que é interessante aqui? Aqui vai complementar o que a Ludmila falou antes. Aspecto celulítico. Né? Que muita gente avalia a celulite pelo buraquinho. Tem buraquinho e tem celulite. Não é verdade? A pergunta sempre é, o que tem embaixo do buraquinho? Só quem conhece morfologia, quem conhece esse processo anatômico funcional sabe. Tá certo? Então vocês vão ver que sempre embaixo de um buraquinho tem essa estrutura aqui, que nós chamamos de septo, chamamos de trabécula, chamamos de trave, mas na verdade isso chama-se retícula cutis. Se ela for de cima, retícula cutis superficial. Se for de baixo, retícula cutis profunda. Então, nós temos que lembrar que no glúteo da paciente, nós só temos uma camada adiposa, então só tem essa estrutura aqui, e não tem essa. Então, por que apareceu o buraquinho? Se a pessoa tiver hipertrofia adipositária, isso aumenta, eleva a pele, a retícula segura a pele e aparece um buraquinho. Isso não é celulite. Ela tem um orifíciozinho, um buraquinho causado pela hipertrofia adipositária. Qual é o tratamento? Reduzir o tamanho do adipócito. Mas pode ser também que ela tenha uma estase do interstício, do líquido intersticial, que está aqui dentro. Né?
Então, nós temos ali um edema junto com o tecido adiposo. Por isso que é chamado tecido adiposo, que é configurado por adipócitos e o líquido intersticial. Se tem muito edema, tem muito líquido intersticial parado ali dentro, nós temos o lipedema. Correto? Então, qual é o tratamento? Agora sim, drenar. Mas a drenagem linfática, não. A drenagem ela é intersticial. Aí que o pessoal da estética chama de massagem modeladora. Não é que vai modelar o adipócito. O adipócito não é massinha de modelar. Vai modelar porque ela vai empurrar, vai tirar o líquido intersticial daqui de dentro e vai murchar, vai sugar aquele líquido dali. Nós só vamos chamar de celulite, como ela falou, né, quando essa estrutura aqui estiver fibrosada. Aí tem fibrose. Por isso que justifica a palavra PEF, justifica a palavra FEG. Tem a letra F no meio, F de fibrose. Tá? Se tiver a letra F, fibrose, qual é o tratamento que tem que fazer? Tratamento fibrinolítico. Radiofrequência, temperatura baixa, ultrassom contínuo para poder produzir a tixotropia, que é um dos 4 efeitos do ultrassom. Beleza, passou isso, vamos seguir adiante. Nós temos 3 maneiras de mobilizar a gordura no corpo do paciente. Essas 3 maneiras, elas têm muita diferença uma da outra. Muita diferença. Quando a gente fala a palavra lipólise, significa que o adipócito se mantém vivo. Nós vimos que a melhor forma de estimular a lipólise é através do quê? Da dieta e do exercício. Então, você tem que pegar o teu paciente na clínica e tirar ele do estado de conforto dele. Ah, não, eu vim aqui na clínica porque eu não quero malhar, eu não quero isso, eu não quero fazer dieta. Mas você vai resolver o meu problema. Eu não resolvo o problema teu. Se você não entrar nessa lógica aqui, não tem como resolver o teu problema. Então, isso chama-se lipólise. Nós já vimos que lipólise também pode ser induzida por máquinas, não é isso? Ou por cosméticos. O cosmético pode ser também lipolítico. Ele desencadeia o processo, a cascata lipolítica. O que é interessante na lipólise? As funções do adipócito estão normais. Ele continua vivo. Ele não vai sair do corpo da paciente. A máquina não vai matá-lo. Então não tem processo inflamatório. Correto? Se eu usar a energia correta da máquina. Por isso que eu tenho que ter muito cuidado com programas prontos oferecidos pela máquina muitas vezes. Eu sempre digo, o programa pronto da máquina, ele é uma cortesia do fabricante. Mas para usar aquele programa, o profissional tem que saber exatamente o que aquela máquina está produzindo de energia. Tá certo? Muito bem. Segundo processo, necrose. Então nós temos energias, máquinas que matam os adipócitos. Matam na hora. É um tiro, uma bomba que larga no meio do adipócito, né, de qualquer tecido, mas vamos falar aqui do adipócito. E essa membrana adipocitária, ela se rompe. Então esse adipócito morreu. E gerou um grande processo inflamatório. Certo? A outra forma de matar um adipócito chama-se apoptose. A apoptose não é uma morte na hora. É uma morte que vai ser produzida porque a energia da máquina vai enfraquecer o adipócito. Ele interfere no funcionamento, na funcionalidade adipocitária. E esse adipócito ele começa a entrar num processo de degeneração. E ele vai morrer daqui a alguns dias, nunca na hora. Então, nós só vamos ter um processo inflamatório, às vezes 2, 3 dias depois que a gente fez a máquina. É ali que começou a desencadear a morte adipocitária. O que é interessante na necrose e na apoptose? Quando a máquina mata o adipócito, seja por necrose ou seja por apoptose, o organismo não repõe aquele adipócito. A cada 8 anos de vida, o organismo repõe 50% dos nossos adipócitos no corpo, porque 50% deles morrem por apoptose a cada 8 anos. Olha que interessante isso.
Correto? Agora, quando a máquina mata, o organismo não repõe. Por isso que as pessoas, quando fazem uma criolipólise, por exemplo, aquela região que levou 3 meses, ou um pouco mais, ou um pouco menos, para reduzir o volume, mesmo que a pessoa aumente de peso, aquela região não aumenta proporcional às outras áreas do corpo que não foi submetida à criolipólise. Certo? Então, isso aqui é muito importante a gente saber, tá? Porque isso vai responder para nós também as possíveis associações criadas nesse mundo da estética, que a gente tem que, logicamente, se perguntar se pode fazer associação, se deve, se não deve, o que vai acontecer. Muito bem. Então, nós temos a lipólise. A lipólise é a única vez que eu vou falar, né, usar o termo quebrar a gordura, muito usada quando a gente usa uma máquina. Tá vendo essa pecinha aqui dentro, aqui, ó? Isso é chamado quilomicron, certo? Aonde que é formada essa estrutura? E o que tem dentro do quilo? O que tem dentro da bolinha aqui, ó? Tem uma, não sei se dá para ver lá. Tem 3 ácidos graxos e um glicerol, o famoso triacilglicerol. Onde é que essa estrutura ela é organizada desta forma? Na cisterna do quilo, lá no sistema linfático. Então, nós ingerimos a gordura. No intestino delgado, existe uma outra estrutura chamada lactil. Vocês gostam de comer ou já conhecem, já viram dobradinha? Gostam? Não? Eu também não. Sabe o que passa ali dentro? Tudo que é coisa boa, mas também tem muita coisa ruim. Vocês já observaram que a dobradinha ela tem uma parte lisa e uma parte esponjosa? Então a parte esponjosa é a parte de dentro da dobradinha. Aquela parte esponjosa é onde os alimentos são absorvidos. Dentro desses alimentos vem o lipídio, a gordura que nós comemos. Então ela atravessa aquela esponjinha e tem uma pecinha ali chamada lactil. Ela pega e puxa o lipídio para dentro do sistema linfático. Então ali tem um capilar linfático. Esse capilar linfático ele é da porção gástrica. Esse capilar linfático pega o lipídio e leva entre a estrutura gástrica e o ducto torácico. Entre essas duas porções tem uma estrutura chamada cisterna do quilo ou cisterna de Pequet. Qual é a função da cisterna do quilo? Pegar esse lipídio e formar um colesterol. Então ele junta ali 3 ácidos graxos e um glicerol e forma uma bolinha. Essa bolinha circula todo o sistema linfático e cai aonde? Na veia cava superior esquerda. Então o sistema linfático ele desencadeia na veia cava superior esquerda. Essa estou falando desse sistema digestivo, correto? Muito bem. Então essa bolinha caiu no sangue, foi para o coração, é sangue venoso, foi para o pulmão, arterializou o sangue, virou sangue arterial, voltou para o coração, foi para a aorta, e assim, agora você vai procurar um lugar para você se instalar. Vai procurar uma casinha, vai procurar um adipócito. Então essa estrutura aqui penetrou, atravessou a membrana adipocitária e se instalou dentro do adipócito. E ela fica ali esperando o músculo mandar um aviso. Então, quando a energia do açúcar ou de algumas gorduras estiverem poucas para o músculo se mexer, ele estimula a produção de adrenalinas, catecolaminas. E elas vêm aqui, está muito pequenininho, não dá para ver. Aqui tem adrenalina, aqui tem um receptor. Esse vermelho aqui é um receptor do estímulo que é as adrenalinas que o músculo mandou. O músculo assim, olha, vai lá no adipócito e manda ele liberar a fonte de gordura, porque isso aqui tem que ser transformado em energia, em ATP. Correto? Então, quando isso aqui é toda essa cascata lipolítica aqui, ó, começa com essa recepção e todos esses avisos, até chegar na proteína quinase A,
Essa proteína é que dá um golpe de misericórdia. O que faz essa proteína, a quinase A? Ela rompe esse anel, ela rompe essa estrutura aqui e faz com que os ácidos graxos e o glicerol se soltem. Não é mais triacilglicerol, agora eles ficam soltos, porque é desta forma que eles conseguem sair do interior do adipócito. Então eles saem e vão cair aonde? Aqui, ó, no interstício, que é o líquido intersticial. Correto? Agora, o que aconteceu? Essa estrutura saiu, tá? E ela é recolhida, ela é enviada para os capilares sanguíneos, separados, o glicerol e os ácidos graxos. Os ácidos graxos têm que ir para onde? Para o músculo, não é isso? Para quê? Gerar energia, ATP. Quem é que leva ele para o músculo? Uma outra proteína, chamada albumina. Então a albumina vem, pega o ácido graxo, atravessa a luz do vaso e larga lá na mitocôndria muscular, e lá ela produz 120 ATP de energia, cada ácido graxo. E o glicerol, que é uma estrutura inerte, ela só é uma estrutura de ligação, Deus ficou com pena deles, assim, puxa vida, essa criatura vai ser formada só para ficar agarrando os ácidos graxos lá dentro? Não, vamos fazer ela transformar em energia também. Então esse glicerol cai também na circulação sanguínea. Só que o glicerol é uma estrutura inerte, bioquimicamente ele é inerte. E para ele produzir energia, ele tem que passar por um processo. Então o glicerol vai para o fígado. Certo? O que o fígado faz no glicerol? Transforma ele numa outra pessoa. Você era o capeta, agora vai virar um ser produtivo. E transforma ele em gliceraldeído 3-fosfato. E sabe o que é essa transformação? O fígado pegou uma estrutura inerte, que não servia para nada, e transformou ele num açúcar. E ele zumpe para a mitocôndria e formou 30 ATP de energia. Por isso que eu já vi muitos artigos do pessoal da TCC aí fazendo, né? Eu vou usar cavitação até explodir o paciente, né? Aí vou fazer exame bioquímico. Aí chega lá e diz assim, olha, viu como foi glicerol para o xixi do paciente? Miserável desse paciente quando tem glicerol no xixi. Quando existir glicerol no xixi é porque o paciente está com lipotoxicidade. Ele está com excesso de gordura no sangue, que não consegue transformar em energia, e está com excesso de açúcar também no sangue, que ele pode estar aí gerando a sua hiperglicemia, está ficando um paciente diabético. Então cuidado com essas coisinhas aí, que às vezes o pessoal se emociona, mas não entendeu qual é a função desse glicerol. Perfeito? Então, só um pouquinho. Então esse processo de ruptura, que nós chamamos aqui, isso acontece na lipólise. Esse processo nós vamos chamar trivialmente de quebrar a gordura. É só aí que eu falo a palavra quebrar a gordura durante a lipólise. Perfeito? Bem, e a necrose? A necrose faz uma grande destruição, ela arrebenta essa membrana aqui e ela joga tudo isso aqui para dentro do interstício. E essa bolinha, ela fica inteira. E essa bolinha aqui, ela vai direto para o sangue. E 6 horas depois, os níveis bioquímicos de colesterol estão aumentados no paciente. Se for uma área pequena e o paciente estiver controlado o colesterol, não há problema nenhum. Por isso que nós temos que trabalhar sempre na gordura localizada. O problema é que as pessoas pegam um paciente sobrepeso ou obesa e querem fazer dentro da clínica com aparelhos emagrecimento. Então começa a jogar esse excesso de gordura para a circulação sanguínea do paciente. E ele entra em hipotoxicidade. Muito cuidado. E o que é a apoptose? A apoptose é uma energia que vai evitar, vai parar todo esse funcionamento aqui dentro. Ele para de funcionar e essa célula morre alguns dias depois. Correto? Quando ela morre, eu vou ter um desenhozinho para mostrar para vocês. Tá? Isso aqui já é um estudo de 2016, bem novinho, mostrando todo o processo da apoptose, né? Que é um processo em que quando uma célula morre por apoptose, ela não explode essa célula.
ela se torna milhares de células pequenininhas, ela se subdivide em milhares de células pequenininhas. Quando vocês ouvirem uma coisa aqui explodir, é uma apoptose. Olha ali, ó. Tá vendo? Isso é um estudo feito na Alemanha, mostrando o que é apoptose. Então, o que é interessante nisso aqui? Que cada célula daquelas ali é como se fosse uma célula primária só dividida em milhares de células pequenininhas. Então isso vai acontecendo dia a dia. Isso está acelerado, o filme aqui, está acelerado, certo? Isso é um processo que leva 3, 4, 5, 10 dias. E o que é interessante? Essa ação que acometeu, essa célula que morreu por apoptose, isso vai gerar alguns dias depois um processo inflamatório. E aí esse processo começa a acometer as células do lado. Isso aqui vai interferir no funcionamento da célula do lado. Essa aqui também vai acontecer. Olha ali, tá vendo? Casualmente eu nem tinha me reparado, está apontando por sorte. Tá? Vocês viram que começou numa, isso foi no primeiro dia, passaram alguns dias, acometeu a outra célula, passaram mais uns dias e acometeu a outra célula. Isso chama-se apoptose. Por isso que uma criolipólise não dá resultado em 2 dias. Por isso que uma criolipólise, o resultado dela é em 90 dias no mínimo. Então, quando se tem resultado em 2, 5 dias, quando se faz associação de tecnologia, é porque houve redução de volume do tecido adiposo e não do número de adipócitos. É isso que tem que entender. É quando se usou máquinas para drenar o interstício. E o paciente perdeu volume. Mas não foi gordura. Não foi tecido adiposo. Então, esse filme aqui não tem mais o que discutir isso. O pessoal me chama de polêmico. Pô, pastor, o senhor não acredita em métodos? Não, por eu não acreditar em métodos que falam o contrário do que está acontecendo, eu não sou polêmico. O polêmico é quem vai contra a fisiologia e a bioquímica. Esse é o polêmico. Acho eu, né? Vou defender o meu chão, lógico. Bem, então, gente, nós temos que começar o processo todo pela avaliação do paciente. Não adianta pegar fita métrica, eu fico assim, admirado da escola de estética ensinar a paciente a medir o paciente, a profissional a medir o paciente. Não é costureira, nem trabalhar na funerária, vai medir para quê? A única forma de medir um paciente chama-se balança. Porque aí eu jogo a responsabilidade para o paciente. Se emagreceu, emagreceu. Se não emagreceu, você não fez dieta, não fez exercício. Se eu vou medir um paciente, e aí a máquina diminuiu quanto? Se não diminuiu, o paciente briga com a gente. Eu gastei uma fortuna aqui, eu estou do mesmo tamanho. Então a gente usa mão. Mão. É mão que avalia. É mão que sente a consistência. É a mão que faz a diferença de hipertrofia adiposa, gordura compacta, de lipedema, gordura flácida. Não existe gordura flácida, existe lipedema. A bolinha de gordura não está mole. É excesso de lipedema. Mão. Mão. E a mão tem que ir aonde? Na bolsa adiposa. Eu tenho que saber onde é que estão as bolsas adiposas. Lógico que não tem como a gente falar isso aqui tudo hoje. Eu estou dando para vocês os enfoques para a gente se encorajar e ir um pouco mais a fundo, né? Não adianta usar método dos outros, gente. Usa o teu método. Senão você se descaracteriza na tua clínica. TAS e TAP. O que é TAS e TAP? Tecido adiposo superficial. Eu estou falando de tecido de 2 camadas. A minha mão vai dizer, olha, os 2 tecidos, as 2 camadas estão hipertróficas, dura, está difícil de agarrar, de pinçar. Quando eu aperto, o paciente grita de dor. É aí que a criolipólise chega a vibrar quando vê isso. É verdade. É ali que ela foi programada para isso. Quando o TAS superficial tem lipedema e o TAP hipertrófico, eu tenho que tirar o lipedema de cima para depois entrar com um aparelho lá embaixo. Mudou o tratamento. E quando os 2 coitados estão com lipedema, eu tenho que tirar o lipedema dos 2.
Muitas vezes aqui eu tenho pitose, eu tenho uma queda do tecido, tá? Então é a avaliação que vai dizer tudo isso. Lógico que a gente não tem tempo aqui de chegar nesse ponto aqui e conseguir mostrar para vocês, tá? Beleza. Bom, quando eu falei que as mulheres têm mais adipose que os homens, é porque as mulheres têm mais bolsas adiposas do que os homens, certo? Então, eu fiz o meu mapa, orientado, logicamente, pela literatura anatômica e outras coisas mais, que os homens têm 4 áreas, logicamente que são áreas bilaterais, né? Que são bolsas adiposas características dos homens. A região infraumbilical, os flancos são características, a pseudoginecomastia e a papada. Essas são características de uma pessoa magra, onde tem as bolsas. Depois vem o sobrepeso que começa a englobar essas bolsas. Você tem que saber onde é que estão as bolsas. Tá? E a mulher? Puxa vida, coitada. A mulher tem bolsa na coxa, tem até na panturrilha, tem no lado do joelho que eu nem coloquei, tem a famosa bananinha aqui, infraglútea, o flanco, isso aqui é uma projeção do flanco na região lombar, tem aqui em cima do cóccix, tem na cima da cervical, tem na região posterior do braço, tem na região das costas da alça do sutiã, tem na prega axilar, tem na região superior do abdômen. Vamos parar por aqui? Chega! Chega! Agora, o que é interessante? O que é interessante? Que nós temos que observar o seguinte, eu vou dar só 2 exemplos aqui, 3 exemplos. A região posterior do braço, a região posterior das costas aqui da alça do sutiã e a região da coxa são áreas características de lipedema. Para ter hipertrofia adipostária aí, o paciente tem que ser obeso. Tá certo? Isso é característica do lipedema. Nós temos que falar, sempre que eu for falar de criolipose, falar de segurança. Sempre. Então vamos lá. Essa região do posterior do braço, como a região interna da coxa, a pele, a constituição da pele dessas áreas, ela é muito mais fina, muito mais fraca, muito mais fácil de lesionar do que as regiões, do que as outras 3 faces do braço e as outras 3 faces da perna. Então, cuidado com criolipólise nessas regiões. Muito cuidado. Mais importante é saber operar, aplicar a máquina, é saber quando não utilizar ela. Isso é o mais importante da criolipólise. Vocês não fazem ideia, ou talvez fazem, o quanto de lesões que a gente recebe por dia de criolipólise. Isso não poderia acontecer. De forma nenhuma, não poderia acontecer nenhuma lesão. As lesões que acontecem é falta de avaliação, é falta de conhecimento desses tecidos que a gente está passando para vocês aqui. Então a gente está fazendo um alerta para vocês, está fazendo assim, uma dinâmica aqui para a gente focalizar um pouquinho mais nos procedimentos, para que a gente não caia num erro, porque vocês sabem, gente, uma lesão, por menor que seja num paciente, ela é um transtorno para a nossa clínica insuperável. Vocês sabem disso, tá? Então, estou usando esse livro aqui do Henry Marshall, que ele coloca isso no livro dele, é um cirurgião plástico, que eu achei assim fantástico e eu aproveitei para colocar para vocês. Então, para a gente já indo para o final, criolipólise é seguro, é eficiente, é mensurável. Para mim, é a máquina mais correta fabricada até hoje, chama-se criolipólise. O problema dessa máquina é quando ela chegou no famoso Brasil. Verdade. Verdade. Porque aqui as pessoas fazem o que dá na telha. Fazem o que a paciente vem pedir para fazer. Né? Então, cuidado, muito cuidado. Por que ela é mensurável? Ela diz assim, você vai retirar dessa gordura localizada 20, 25, 30%
desses adipócitos ali por apoptose. Certo? E isso é um processo que vai demorar, em média, 90 dias. Acabou. É isso, criolipólise. Então, nós temos que cuidar todas as contraindicações. Lógico que eu não vou falar uma por uma aqui. Mas, por exemplo, se o paciente tiver uma pele glicada, né, que é incrível aqui no Brasil, a pele glicada existe desde que quando o Cabral chegou aqui. Nós falamos de pele glicada, Ludmila, acho que uns 10 anos a gente fala de pele glicada, em sala de aula. Ninguém deu bola. No último ano para cá, começou uma chuva de gente falando de glicação de pele. Então, esse acúmulo, esses AIDS, né, os produtores de glicação, especialmente o açúcar, né, lembrando que o açúcar não é só o açúcar da rapadura, do doce de leite, é o açúcar da frutose, é o açúcar da lactose, né, é o açúcar desse excesso de suco de laranja, que a pessoa, eu não como nada, eu só tomo 2 litros de suco por dia. Um índice glicêmico lá em cima, isso vai glicar a pele. Uma pele glicada é um colágeno açucarado, que ele perdeu água. Esse colágeno não suporta a energia da criolipólise. E aí vem lesão. Certo? E assim tem uma série de coisas que eu não posso, não vai dar tempo aqui, mas eu vou me deter só embaixo aqui, é a imunidade. Qualquer alteração imunológica do paciente, gripe, afta, candidíase, herpes, não pode fazer naquele momento a criolipólise. A imunidade do paciente está diminuída e o tecido adiposo faz parte. Hã? Ela está inchada, né? Geralmente a pessoa está com edema, também não se pode fazer. Tem 30 dias para fazer. Procurem fazer nos dias que não sejam complicados para aquela pessoa. Ela está tomando um medicamento, um anti-inflamatório, está usando lá. O pior deles é o corticoide. Estou terminando. Aqui é o processo que eu mostrei no início. O desenhozinho lá, tá? Em 14 dias já tem a apoptose. Tudo que é vermelho aqui já é o processo inflamatório acontecendo. Com 28 dias é a etapa crítica da criolipólise. Etapa crítica da criolipólise é 28 dias. Ou seja, não se pode fazer nada que seja anti-inflamatório. Por isso que não se usa máquinas depois da criolipólise. Por isso que não se aumenta a temperatura do tecido adiposo depois da criolipólise, a não ser no contraste que é durante o processo. Toda vez que eu fizer uma radiofrequência em cima da criolipólise, eu interrompo toda aquela apoptose daquele filme que nós vimos lá. Ela para naquele momento. Se eu usar um ultrassom, vocês vão ler o ultrassom. O ultrassom tem uma ação anti-inflamatória, que aumenta o aporte sanguíneo, aumenta e diminui o processo inflamatório que nós provocamos. Então é o seguinte, por que criolipólise é contraste? Por quê? Só para dar um exemplo. Em 1985, já se começou a falar efetivamente, cientificamente, a ação do gelo no tecido adiposo. 85. Aí tem um casal de argentinos, que ele está aqui, ó, o famoso Pinto, tá? Ele aqui está junto com outras pessoas, e eles conseguiram ver através de uma difração de raio-x, confirmar a cristalização, que é o resfriamento, o processo de cristalização que leva à apoptose. Isso em 2013. Em 2014, eles fizeram um tratamento pré e pós-criolipólise de contraste. Foi a primeira vez que apareceu contraste, 2014. Sabe por que apareceu esse estudo deles? Porque teve um estudo, tá? E depois aqui vem ele, o Pinto, ó, não me lembro o H aqui, e Melamed, que é a mãe dele. São dois argentinos, que eu conheço, a gente vai muito nos congressos argentinos, conheço os dois, certo? Eles fizeram uma certificação do estudo do contraste, tá certo? Mas o que é interessante? Quando a gente vai ler o artigo dele, ele é confuso. E eu quero que vocês leiam que ele está aberto. É só entrar aqui, ó, tira a foto aí e então vocês vão ver uma coisa. Ele fala que o processo durou 60 minutos, mas o artigo contabiliza 45 minutos. Tá?
Mas aí vem do quê? Vem de uma máquina que ela não faz o resfriamento a 10 graus negativos. Ela trabalha com temperatura positiva. Isso aqui é o contraste europeu. Certo? E da onde que veio esse estudo deles aí? Esse estudo veio daqui, ó. Em 2014, foi quando começou a aparecer os primeiros estudos evidenciando que uma massagem vigorosa, após a criolipólise, terminou a criolipólise, uma massagem vigorosa, em torno de 8 a 10 minutos, fazia todo o processo de reperfusão, de recuperação tecidual. Ou seja, os 7,6 graus positivos que gerou a cristalização do adipócito, se aumentava a temperatura dele com massagem, porque essa massagem não faz a temperatura passar dos 36 graus. E isso é o que desencadeava um melhor resultado da apoptose. Então, a criolipólise de contraste, ela tirou do profissional o ato da massagem. Tanto é que vocês foram observar, né? Aqui é a máquina, que olha lá, ó, não usa nem manta para criolipólise, ela usa só gel. Por quê? Porque a temperatura dela não é negativa, é positiva. Certo? Foi daí que veio. Aqui é do equipamento, que eu acho muito interessante essa máquina da HTM, né? Porque você fica livre para fazer o que você quiser na máquina. Inclusive eles têm ali 6 ou 7 técnicas asiática, japonesa, não sei o que, parari, pararó, brasileira, não é isso? Bem, uma manta sempre que usar, usa uma manta de boa qualidade, logicamente. Eu sempre recomendo a manta aí da Ludmila Bonelli. E lógico que eu receito sempre a vocês uma boa leitura de um bom livro, para dar um pouquinho de suporte e conhecimento para nós. Não tem tudo que a gente gostaria de colocar ali. Muito obrigado e fique com Deus.